Olá, meu irmão, minha irmã, que bom, mais uma vez diante da palavra, a palavra que pode nos santificar, perdoar os nossos pecados e nos fazer igreja, igreja viva de Cristo Jesus. O evangelho de hoje é Mateus 13, 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." E Jesus respondeu: "Aquele que semeia a semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê a graça de acolher essa palavra. E quando os discípulos pedem a Jesus para explicar a parábola do joio, na verdade, ali está um grande presente de Deus para nós. Porque também nós precisamos, mais do que compreender racionalmente esta passagem, é preciso deixá-la acontecer em nossas vidas. De que maneira? Para que cumpra em nós a vontade de Deus. E essa vontade de Deus significa a nossa santificação. Quando Jesus nos alerta sobre cada parte da parábola, nós podemos nos perguntar: nós temos acolhido Jesus como o grande semeador, que semeia a boa semente? Porque, na verdade, que semente é essa que o semeador apresenta? Que o Filho do Homem nos dá? Ele mesmo. Jesus é a palavra, Jesus é a semente que pode gerar em nós um fruto que gera em nós a vida eterna. Quando nos fala que essa semente do trigo são aqueles que pertencem ao reino, eu estou me deixando pertencer ao reino? O joio são os que pertencem ao maligno. Será que eu sou joio ou sou trigo? Graças a Deus, estamos vivendo no tempo da paciência de Deus, em que Deus nos dá a oportunidade de sermos trigo. Trigo capaz de produzir o fruto que é o próprio Jesus. Que Deus nos dê essa graça de estar discernindo qual é o inimigo que semeia o joio em nossas vidas. E esse inimigo é o inimigo de Deus, é o meu, o seu inimigo, que nos quer tirar do reino dos céus. A colheita um dia vai acontecer, mas cada dia Deus também faz essa colheita. Cada dia Deus apresenta para nós uma oportunidade de sermos o trigo ou sermos o joio. Hoje Deus me pergunta: eu fui mais joio ou mais trigo? A semente é uma coisa, as pessoas são livres e possíveis de mudar. E Deus nos dá essa chance de sermos mudados, para que no dia em que os anjos de Deus forem enviados, já não sejamos mais joio, mas sejamos o trigo para produzir o pão da vida, que é o Deus que se fez carne entre nós. Quem tem ouvido, ouça, para que sejamos como os justos. E justos na Bíblia é sempre aquele que se deixa santificar pela palavra, pela vida em Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você.